Aleluia. Santo Deus, maravilhoso. Muito bem, então, a priori você nem precisa abrir a palavra, porque já vai estar aqui na parede. Uma das mais clássicas e completas afirmações, declarações de Cristo Jesus. Uma declaração que pode ser considerada uma sumarização de toda a palavra de Deus. Poderia dizer que este versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho segundo João resume a Bíblia toda. Você pode dizer para qualquer pessoa: você está achando a Bíblia muito grande, muita coisa para ler? Eu vou resumir para vocês. O que a Bíblia toda quer dizer é que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega no céu diante do Pai a não ser por Jesus. Esse é o resumo da Bíblia toda. Aleluia. Esse é o resumo de toda a palavra de Deus. Jesus, então, respondendo a uma pergunta feita por Tomé: Senhor, mostra-nos o caminho. Mostra-nos o caminho, foi a pergunta que Tomé fez. E Jesus, então, deu essa resposta maravilhosa. Por isso nós damos graças a Deus pela vida do apóstolo Tomé, que nessa ocasião fez essa pergunta para Jesus: Senhor, mostra, pediu para Jesus para mostrar o caminho. E ele disse então: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Repitam. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ouvir só as mulheres aí. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora os homens que estão aí. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A última vez, todos nós juntos. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Aleluia, né? Vocês cumprimentaram já o Geraldo e a Merielle, né, que está ali, né? Com a Amabile e a Eulália. Eulália está aí também? Tá bom. Já está na salinha? Não, está aí. Tá bom. A família inteira está aí. Glória a Deus, né? Que bom que o Geraldo veio com a família toda hoje. Muito bem, queridos. Nós vimos no sábado, né, o significado da expressão que Jesus disse: eu sou o caminho. E vimos domingo à noite o significado da expressão: eu sou a verdade. E hoje, repita, Jesus disse: eu sou a vida. Eu sou a vida. Aleluia. E juntando os três, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse: portanto, por essa causa. O versículo então é uma causação, uma causa para efeito, né? Portanto, por esta causa, porque eu sou o caminho e a verdade e a vida, então ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Glória a Deus. O João fechou ali a porta, mas é que foi pedido de alguém para fechar a porta? É porque o Vilobaldo gosta de ouvir as palavras lá de fora, ele fica lá de fora. Se fechar a porta, ele não escuta nada, tadinho, né? Deixa ele ouvir também a palavra. Aí, se tiver atrapalhando alguém aí, é por causa do neném? É por causa do neném? Chega mais pra cá assim um pouquinho. Que... Tá vindo vento aí de fora da rua? É? Ventinho com a correntinha de ar, chega ele mais pro cantinho. Tá dormindo? Glória a Deus, né? Amém. Tá dormindo, vai estar abençoado aí em nome de Jesus. Aleluia. Então, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por essa razão, ninguém vem ao Pai senão
senão por mim. Jesus, então, é a única salvação, o único caminho, o único acesso para Deus. Para ir, então, nós temos que andar nesse caminho. Um caminho significa uma jornada, uma caminhada, uma peregrinação. Se há um caminho, nesse caminho precisa-se andar por ele, peregrinar por esse caminho. É esse caminho aí, é aquilo que fala lá em Hebreus capítulo 12, a carreira que nos está proposta, que diz em Hebreus 12, correi ou percorrei a carreira que vos está proposta, com o olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus. Qual é a carreira que nos está proposta? É a carreira que nós temos que percorrer para chegar no céu. A carreira por esse caminho. Por esse caminho que é também o caminho estreito. Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta. E aqui em João 14:6, eu sou o caminho. E em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele disse que essa porta aí é estreita e que esse caminho é apertado. Por isso é que são poucos os que entram por essa porta e os que andam por esse caminho são só os poucos escolhidos. Mas o fim deste caminho, o destino desse caminho único e apertado é a vida eterna. Aleluia. Há um caminho a percorrer. Esse caminho é apertado por algumas razões. Uma delas, apertado significa difícil. Não é fácil ir para o céu, não, irmãos. Nós sofremos aqui na nossa mente, na nossa cabeça, a influência de um movimento terrivelmente diabólico que devastou a educação, a cultura, a comunicação, as escolas e também as igrejas durante todo o século XX, e nós estamos aqui já no 17º ano do século XXI. Esse movimento que influenciou as nossas cabeças é chamado de humanismo. Por causa do humanismo, o humanismo influenciou as pregações do Evangelho. Até o final do século XIX, os pregadores do Evangelho pregavam contra o pecado, falavam para as pessoas se arrependerem, pregavam arrependimento, pregavam a conversão, porque senão vai para o inferno, senão vai para a condenação eterna. Mas do século XX para cá, essas pregações cessaram. E os pregadores, os novos pregadores do Evangelho do século XX para cá, eles tentaram mostrar que ir para o céu é muito fácil. É muito fácil. Tanto o catolicismo alargou a porta e o caminho para o céu, como também o protestantismo alargou a porta e o caminho para o céu. Ninguém se preocupa com salvação, porque acha que no final Deus é tão bonzinho que vai salvar todo mundo. Não vai permitir que ninguém vá para o inferno, porque Ele ama todo mundo. E baseado apenas nessa mensagem aí do amor, baseados apenas na mensagem do amor, facilitaram. Todo mundo acha que ir para o céu é muito fácil. É só dizer que é crente, ou que é cristão, ou que faz parte de alguma igreja, e acha que porque faz parte de alguma instituição chamada igreja, mesmo igreja cristã, está com a salvação garantida e não precisa fazer mais nada, só desfrutar da vida aqui na terra, como qualquer outro ímpio e nada mais, indo na igreja domingo, tá bom, olhe lá, ou cumprindo alguma obrigação religiosa, tá bom, e tudo bem, o céu está garantido. Amados, isso é uma tentação. Isso é mentira.
é muito difícil ir para o céu. A porta para o céu continua sendo estreita. O caminho para o céu, que é Jesus, continua sendo apertado. É difícil ir para o céu. O apóstolo Pedro disse que é difícil ir para o céu. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, que é com dificuldade que o justo, não é o pecador não, que o justo é salvo. É com dificuldade que o justo é salvo. Onde vai então comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O fato de ser difícil andar por esse caminho é que precisamos aprender como andar por esse caminho. E o que nós precisamos aprender para andar nesse caminho? Precisamos aprender toda a verdade. Aprender a verdade. Jesus é tanto o caminho, como é também a verdade. A verdade é toda a palavra de Deus. Esse caminho é difícil de andar. Como andar por ele? O manual está aqui. Leia o manual. Conheça o manual. Medite no manual. Esse é o manual para você ir para o céu. Esse é o manual que ensina como andar por esse caminho apertado. Sem o manual, alguém vai conseguir andar por esse caminho? Não, porque é difícil. Não vai saber andar. Não vai saber que passos dar. Não vai saber como andar nesse caminho se não seguir o manual. O manual é a palavra é a verdade. E para que essa palavra se torne, então, o que Paulo diz em Romanos 1,16, para que este evangelho se torne, seja o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, você tem que ler o manual, meditar, receber essa palavra na sua vida, praticá-la. Porque quem ouve a palavra, quem recebe a palavra, quem lê o manual, recebe a palavra, conhece a palavra, mas não pratica, está fora do caminho. Ele está edificando a sua casa sobre a areia e grande será a sua ruína. Mas aquele que recebe a palavra e a pratica, o que é praticar? Praticar é colocar essa palavra na vida. É transformar essa palavra em vida prática. É viver a palavra. Quem vive a palavra é Cristo vivendo nele, porque Cristo é tanto o caminho, quanto a verdade, quanto a vida. E aí é assim que chega ao Pai. Juntando, irmãos, essas três coisas numa só pessoa, que é Jesus. Jesus é o caminho que nós temos que percorrer, a verdade que temos que conhecer, a verdade que temos que viver, colocar na nossa vida. Por isso que esse versículo resume toda a Bíblia, toda a Escritura está resumida aqui em João 14:6. Com relação à vida, né, o Senhor nos falou na palavra muitas coisas. Nós temos uma enciclopédia de coisas na palavra referentes à vida. Jesus disse assim, repita mais uma vez: eu sou a vida. Essa expressão de Jesus tem duas conotações. Uma conotação natural e uma conotação espiritual. Na conotação natural,
Jesus é a vida, porque Jesus é quem está dando vida a todos os seres viventes, tanto homens como animais. Jesus, que é a palavra de Deus, que é o verbo de Deus, por meio do qual Deus criou e sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. Deus criou e sustenta o universo pelo poder da sua palavra. A palavra é Jesus. Portanto, Jesus é a vida, até mesmo numa conotação natural, numa conotação natural. Ele é quem dá a vida a todo ser que está vivo, mesmo os ímpios. Os ímpios estão vivos porque a vida neles é Cristo. Os animais estão vivos porque quem dá vida a eles é Cristo. Por isso que uma das traduções da última frase do Salmo 150 não é uma tradução no imperativo. Todo ser que respira, louve o Senhor. Na verdade, a tradução literal é: tudo o que tem fôlego, louva o Senhor. Só pelo fato de estar vivendo, pelo fato de estar respirando, pelo fato de estar existindo, todo ser vivente que está aí, que tem fôlego de vida, que está respirando, é uma prova contundente de que o nosso Deus existe, é o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso, porque é Ele quem dá a todos a vida. É Ele quem dá a todos a vida. Quando Paulo pregou em Atenas, daqui a pouco nós vamos ver ali no Atos 17, que vai aparecer ali em algum texto, não é? Paulo pregou para filósofos, o berço da filosofia na Grécia antiga, em Atenas, onde os filósofos ficavam, entre outras coisas, discutindo entre si e elaborando ideias humanas para tentar chegar a um acordo, para chegar a algum acordo acerca da origem do homem, da onde que viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Tirando Deus, não existe respostas a essas perguntas. E aí Paulo chegou lá e começou a pregar para eles e dizer: o Deus que eu estou falando para vocês, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, é Ele que a todos nós dá vida, respiração e tudo mais. Glória a Deus. Então, Jesus é a vida, tanto numa conotação natural, como de maneira especial e grandiosa, numa conotação espiritual. Vida espiritual aqui é no sentido de salvação, no sentido de salvação. Porque quem não foi alcançado pela salvação, eles têm apenas vida natural. Por isso que Paulo chamou eles de o homem natural, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, para eles são loucura, e ele não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é o homem natural? É o homem não salvo, não convertido, o ímpio. Ele não tem vida espiritual, ele está espiritualmente morto, ele só tem vida natural. E essa vida natural que ele tem é de Deus, Deus que deu para ele. Mas não tem salvação nessa vida natural. Essa vida natural leva para condenação, porque nessa vida natural todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Só tem a vida natural. Os salvos
além da vida natural, recebem de Deus em Cristo Jesus a vida espiritual. Aí por isso que Paulo fala logo em seguida aí, em 2 Coríntios 2, de 15, 16, o homem espiritual é o contrário, é o oposto do homem natural. O homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem natural tem a mente do mundo. O homem espiritual tem a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é a verdade, é toda a palavra de Deus. Então Jesus diz, eu sou a vida, nas duas conotações, na conotação natural e na conotação espiritual. Os salvos possuem a vida natural, que é Cristo quem lhes dá, e a vida espiritual, que é Cristo vivendo neles. Mas o homem natural, o homem não convertido, não tem a vida espiritual, não tem Cristo vivendo nele, mas tem apenas a vida natural, biológica, que também Jesus é quem deu a ele. Mas não tem salvação, porque a salvação não está na vida natural, a salvação está na vida espiritual. Aleluia? Mas Jesus é as duas, ele é a vida natural e ele é a vida espiritual. Ele diz, eu sou a vida. Eu coloquei aqui alguns textos, foi muito difícil selecionar esses textos aqui, porque tinha muitos textos para selecionar sobre a vida. E lá em cima, já ali de azulzinho, eu coloquei a vida, e coloquei os 2 primeiros versículos da primeira epístola do apóstolo João. 1 João, capítulo 1, lá no final da Bíblia, né? 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Repitam só o versículo 2. Aleluia. Você está vendo aí que na sua Bíblia, como a minha aqui, o versículo 2 está entre parênteses? Tá? Qual é a razão desses parênteses aí? A razão desses parênteses, aqui nesse texto, é dar uma ênfase. Cada vez que você vê parênteses, tem algum motivo, nem sempre é o mesmo motivo, tá? Às vezes é até alguma coisa que foi acrescentada. Aqui não é algo que foi acrescentado. O motivo, a razão desse versículo aí está entre parênteses. Esses parênteses aí são usados para enfatizar o que João quis dizer no primeiro versículo, o que temos ouvido, o que temos visto, o que as nossas mãos apalparam, né? Olha só, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. Verbo está com letra maiúscula aí?
verbo da vida, a palavra da vida, está falando de Jesus. Jesus é o verbo da vida. Jesus é a palavra da vida. Jesus é a palavra viva e eficaz. E aí ele explica e usa o parênteses aqui para frisar bem essa explicação. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai. Quem que estava com o Pai? Jesus, e que nos foi manifestada. Jesus é a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós, a fim de que nós também tenhamos a mesma vida eterna na presença do Pai para sempre. Por isso Jesus diz: eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Então Jesus não veio nos ensinar apenas, não veio nos ensinar práticas religiosas, práticas litúrgicas. Ele veio nos trazer vida, a vida eterna. Por isso ele disse em João 10:10, que não está aí, é um dos versículos que poderia estar aí: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Tem muitos falsos pregadores por aí, pregando esse João 10:10, de que essa vida com abundância é uma vida com abundância de bens materiais. Esses caras são materialistas, são capitalistas e são mercenários. Eles pregam o evangelho para se enriquecer às custas do nome de Deus, de Jesus, da palavra e dos crentes e das igrejas. O que Jesus diz em João 10:10 é plenitude de vida espiritual, plenitude de vida eterna, que pode ser para pessoas que têm poucas coisas materiais, porque na verdade de coisas materiais nós precisamos de muito pouca coisa nessa terra, porque tudo que há nesse mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Precisamos de muito pouco, amados. Precisamos de muito pouco para viver aqui nessa terra. Não precisamos dessa dinheirama que esse povo anda roubando por aí, tá? Não precisamos ser super ricos. Nós podemos muito bem, como diz a Escritura, nos contentar com aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência no dia a dia. Porque nós temos de Jesus a ordem de não acumular tesouros na terra, onde a traça e a barata corroem, onde os ladrões furam e roubam, mas de acumular tesouros no céu, onde nem a traça nem a barata corroem, onde os ladrões não furam e roubam. Aleluia, amados. A nossa riqueza é espiritual. A nossa abundância de vida, vida com abundância, é abundância de vida espiritual. Vidas cheias do Espírito Santo. Paulo não disse aos Efésios: enchei-vos de dinheiro. Ele disse: enchei-vos do Espírito. Aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A nossa riqueza é espiritual. Já está no mundo, já tem gente demais que é rica para os homens, mas são miseráveis diante dos olhos de Deus. Deus quer que nós sejamos ricos da graça, ricos de vida eterna, ricos de santidade, cheios do Espírito Santo de Deus. E quanto às coisas que necessitamos na terra, Jesus disse: vosso Pai Celestial sabe muito bem de tudo o que necessitais. Confia no Senhor. Paulo escreveu em Filipenses 4,19, olha: o meu Deus é poderoso para, em Cristo Jesus, suprir cada uma das vossas necessidades. E Paulo também escreveu em Romanos 8,32,
Romanos 8,32. Que versículo que é Romanos 8,32? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Você duvida de Deus? Você duvida de Deus? Então você é crente. Você crê em Deus? Crer não é duvidar, crer é ter certeza, ter convicção. Aleluia. Aleluia. A vida se manifestou para que nós tenhamos vida eterna. Eu peguei uma expressão aqui impressionante aqui que eu gostei muito, que eu gosto muito, que é manancial da vida. Lá no Salmo 36, Salmo 36, versículo de número 9. Salmo 36, 9. Davi orou dizendo: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Repitam. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Aleluia. Em ti está o manancial, a fonte abundante. Isso é um manancial. Manancial é uma fonte abundante de vida. De Deus é que vem toda a vida. E essa vida está em quem? Em Cristo Jesus. Depois a gente vai voltar no Salmo. Então deixa marcando aí e dá uma olhadinha em João, onde nós já pregamos, né? João capítulo 1. Nós começamos em João no dia 17 de julho do ano passado, né? E agora que estamos no João 14:6. Já fizemos um ano aqui meditando no João. E claro, já passamos pelo capítulo 1, versículo 4. João 1:4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Repita. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Você percebeu que tanto nesse João 1:4 como no Salmo 36:9 falou de vida e de luz, tá? De vida e de luz. Aqui disse, né? A vida estava nele, em Cristo, e a vida era a luz dos homens. A palavra luz aqui significa em grego energeia, a energia, a força vital para que todos os homens vivam, trabalhem, aprendam, sejam inteligentes, estudem. É Cristo quem dá essa vida, porque Ele é o manancial da vida. Por isso, Davi disse, pois em ti está o manancial da vida. Ele está falando com Deus, em ti está o manancial da vida, e essa vida é Cristo. E na tua luz, vemos a luz. Essa vida cujo manancial está em Deus, tá? Eu coloquei ali um título, vida sustentável. Nós vamos ver também 2 textos, um no Salmo 54, Salmo 54, versículo 4. Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Repitam. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Aleluia. Uma vez que Deus chamou uma pessoa à existência, cada criança que é concebida é uma pessoa que Deus chamou à existência. Uma vez que Deus chamou alguém à existência, Deus vai sustentar essa pessoa viva para o resto da eternidade. Que compreende inicialmente a vida dessa pessoa na terra e continua depois que ela sai dessa terra.
Tanto no estado de salvação, como no estado de condenação, as pessoas estarão vivas, e quem estará sustentando essa vida é Deus, porque Deus criou o homem e chama o homem à existência para o homem viver para sempre. Todos os homens chamados à existência, uma vez chamados à existência, vão viver para sempre. Seja no estado de salvação, seja no estado de condenação, porque essa vida é sustentável. É Deus quem sustenta essa vida. E aí o texto que eu já até falei com vocês hoje, de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25, o apóstolo Paulo pregando em Atenas, ele disse que Deus nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Repitam. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E essa vida que Ele dá é sustentável, uma vida que vai ser sustentada para sempre, eternidade afora. Portanto, aqui na terra, a vida na terra é meramente um estágio inicial para todos os seres humanos. Todos os seres humanos passam um determinado tempo de vida aqui na terra. Um tempo que também foi determinado por Deus, segundo o Salmo 139, cada dia da nossa vida foi determinado antes que um só deles existisse. E cada um deles escrito no seu livro, no livro de Deus. Então, e Jesus diz também: qual de vós, por mais que se esforce, né? Estava vendo no Fantástico domingo uma reportagem do que as pessoas estão trabalhando para que o homem viva mais na terra, para que o homem, em vez de envelhecer, ele rejuvenesça, para que o homem viva mais nessa terra. Jesus declarou: qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E por mais que o homem viva na terra, tá? Por mais que o homem viva na terra, esse tempo que ele viver na terra, mesmo que seja 100 anos, ou um pouco mais do que isso, tá? Mesmo esse tempo que o homem viva na terra, não é nada além de um pequeno estágio, pequeno tempo de vida que antecede a eternidade inteira que ele vai viver ainda, ou no estado de salvação, ou pior, no estado de eterna condenação. Esse tempinho aqui, que nós passamos aqui, que o Salmo 90 coloca: a vida do homem chega aos 70 anos, ou em havendo vigor a 80, e a maior parte disso é canseira e enfado, porque nós passamos rapidamente. O homem é como a erva que hoje cresce e amanhã murcha e é cortada e lançada ao fogo. Essa vida aqui na terra é irrisória. É só um estágio. Toda a humanidade começa a sua existência nesse estágio, para depois ir para o seu estado definitivo
onde continuará com essa vida sendo sustentada por Deus por toda a eternidade. Não é melhor estar com Deus na eternidade, irmãos? No Salmo 119, eu coloquei ali o título Vida pela Palavra. Tá? Essa vida pela palavra é que eu falei para vocês agora mesmo, é a vida espiritual, né? A vida pela palavra. Salmo 119, versículo 93. Salmo 119, versículo 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Repitam. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Os preceitos de Deus, a palavra preceitos, aí no versículo 93 do Salmo 119, é uma das expressões usadas nos 176 versículos do Salmo 119 acerca da palavra de Deus. No Salmo 119, a palavra de Deus é chamada de palavra, de preceitos, de mandamentos, de ordenanças, de estatutos, de juízos, de testemunhos. São todos apelidos da palavra de Deus. E um dos apelidos da palavra de Deus chama-se preceitos. Os preceitos, ou seja, as palavras de Deus é que me dão vida. Foi por isso que quando Jesus estava pregando, tá? E o tema central da pregação de Jesus, pode ir abrindo aí, ó, em João capítulo 6, e nós vamos ler o 63, o tema de Jesus em João capítulo 6 é que ele é a palavra de Deus no sentido de nutrição espiritual, de alimento espiritual. Por isso, nesse João capítulo 6, Jesus vai repetir várias vezes: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus basicamente encerra esse discurso com essa expressão no versículo 63. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Repitam. Espírito aí está com letra minúscula? Por que Espírito aí está com letra minúscula? Porque não está falando da pessoa do Espírito Santo, mas da natureza espiritual, da vida espiritual que Jesus nos dá. É aquilo que eu falei. Quem não é convertido, ele não tem vida espiritual. Ele não tem esse espírito, não tem vida espiritual. Ele só tem vida natural. A vida natural aí é chamada de carne. A carne para nada aproveita. Só a vida natural aqui nessa terra para nada aproveita para a eternidade. É na vida espiritual que tem vida eterna. Por isso, as palavras que eu vos tenho dito são palavras de vida eterna. São espírito e são vida. Glória a Deus. Então, as palavras de Jesus nos dão vida espiritual. Por qual razão, então, o homem do Salmo número 1 tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite? Porque essa palavra dá para ele vida espiritual. E é só com essa vida espiritual que nós podemos ser mais que vencedores sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo,
sobre todas as circunstâncias nefastas, malignas que nós vamos encontrar aí nesse mundo, situações terríveis, barreiras a transpor, problemas a enfrentar, desafios a enfrentar. Só vencemos isso com essa vida espiritual que Jesus nos dá. Por isso que Jesus disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Mas com ele, é aquilo que Paulo disse em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Jesus, com as suas palavras. Palavras que são espírito e vida. A última lá do Antigo Testamento é o Salmo 133, a relação entre comunhão e vida. A última do Antigo Testamento, as outras são todas do Novo. Salmo 133, Salmo 133, em hebraico é o Hine Matov, que até as crianças cantam aqui na salinha. Hine Matov, Umanahim, Shevet Ahim, Gaman Yahad. Que diz, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Versículo 3, que é o que eu coloquei ali. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Repitam só o 3. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Nós, por causa dessas falsas pregações que existem por aí, as pessoas só querem bênçãos. Bênçãos. Bênçãos no plural. Aqui não fala bênçãos no plural. Aqui ordena a sua bênção no singular. Tá? As pessoas hoje por aí só querem bênçãos no plural, e essas bênçãos no plural que elas querem são geralmente bênçãos materiais para elas desfrutarem delas aqui na terra. O Salmo aqui diz que ali onde há comunhão na palavra, onde há comunhão espiritual, onde está a congregação dos justos, onde o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos, na congregação dos justos, que Jesus disse em Mateus 18, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, essa é a congregação dos justos, onde as pessoas estão reunidas não com interesses próprios, interesses secundários, elas estão reunidas porque amam Jesus, estão centralizadas na pessoa de Jesus, querem correr essa carreira com o seu olhar fixo em Jesus, querem verdadeiramente ser de Jesus e ser como Jesus. É ali nessa congregação, por isso essa é a igreja eleita, nessa congregação que Deus derrama a sua bênção aqui no singular é a sua salvação. Entenderam? Não são bênçãos plurais, é a bênção maior, é a salvação. E a vida para sempre é a vida eterna com Deus. É ali, no meio dessa congregação, tá? No meio dessa congregação, onde verdadeiros irmãos vivem unidos ao redor da palavra de Deus,
é ali, não é em outro lugar, é ali que Deus derrama a bênção e a vida para sempre. Esse é o elo que existe entre comunhão e vida. Jesus usou uma expressão em Mateus 18, que nós vamos ler agora, Mateus 18, 8 e 9, Jesus usou uma expressão, entrar na vida. Entrar na vida. E essa expressão, entrar na vida, é entrar no céu, tá? Definindo essa expressão, é entrar no céu. Entrar no céu não é fácil. Foi assim que nós começamos a nossa palavra de hoje. Como muita gente pensa por aí que é fácil. Porque estão enganados. E aí, como acham que é muito fácil, ficam aí conformados com o seu pecado, não se santificam, acham que não precisa de transformação, acham que não precisa de mudança, porque é muito fácil ir para o céu, já está tudo beleza, tudo preparadíssimo, e quando morrer vai para o céu. Não é assim não. Tá? Não é desse jeito não. Jesus diz aqui no Mateus 18, 8 e 9. Vamos ler juntos? Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 seres lançado no inferno de fogo. Essa palavra aqui não é para ser interpretada literalmente, como para fazer uma mutilação no corpo. 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6 declara que o corpo é santuário, é o templo do Espírito Santo de Deus. E no 1 Coríntios 3 diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então arrancar o braço, arrancar a perna, arrancar a mão, arrancar olho, seria destruir o templo de Deus. Portanto, literalmente não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está falando aqui é sobre a posição ou o posicionamento de radicalidade que nós temos que ter em relação ao pecado. Quer ir para o céu? Não é fácil não, mas tem que ser radical contra o pecado. A Suzana teve aqui esses dias, a Suzana lá de Palmas, né? Sempre escuta nossas pregações, vai escutar essa também. Suzana, um abraço para vocês todos. A Suzana disse que encontrou uma pessoa lá em Palmas, né, que era daqui. Está lá em Palmas agora, né? E perguntou, olha, você já viu o site lá para ouvir as pregações da igreja, o pastor Edivaldo? E a pessoa fala assim, não, eu não quero ouvir não, porque o pastor Edivaldo é radical demais. Fazia que a pessoa fala, não quero ouvir não, que o pastor Edivaldo é radical demais. Será que eu sou radical demais? Ou é o evangelho que é radical? Ou é Deus que é radical? Ou é Jesus que é radical? Para salvar a nossa vida, Jesus não teve que fazer uma obra radical e enfrentar uma cruz radical. Foi para que a gente seja uma cambada de gente mole? Foi para isso? É para que sejamos homens e mulheres de Deus. São pessoas decididas, são pessoas que negam a si próprios, são pessoas que renunciam ao pecado, são pessoas que mantêm uma posição radical contra o pecado. Ser radical significa ter raiz. A palavra radical é raiz. O homem do Salmo número 1, que medita de dia e de noite na palavra de Deus, ele é radical,
Porque ele é como a árvore. A árvore é presa por onde? Pela raiz. É como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Agora, quem é que não tem raiz? Quem é que não é radical? A palha. Os ímpios não são radicais. Os ímpios são como a palha. A palha tem raiz, por isso é que ela é levada por todo o vento. É levada pelo vento. Por isso os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos justos é Jesus. Mas o caminho dos ímpios, que é o caminho da conformação, que é o caminho da preguiça, que é o caminho aí de, não seja radical. Esse caminho aí, de gente hipócrita, esse caminho perecerá. Quando Jesus diz aqui, se a tua mão te atrapalha, se teu pé te atrapalha, se teu olho te atrapalha, não é para arrancar a mão, o pé, o olho, não. É para arrancar o pecado da sua alma, arrancar o pecado da sua vida, parar de praticar o pecado, fazer o que é justo, fazer o que é santo, praticar a palavra de Deus e deixar o pecado. E ser radical nisso. Porque quem não for radical, em primeiro lugar, consigo mesmo, vai ser enganado pela sua própria alma e arrastado para o inferno. Eu sei que muita gente vai estar no inferno lembrando, o pastor Divaldo era radical. Se eu tivesse escutado ele, não ia parar aqui. Porque vão lembrar, ninguém vai perder a memória, nem no inferno, nem no céu. Vão lembrar de tudo que passou aqui na terra. Muito bem, então, entrar na vida. Então Jesus coloca esse entrar na vida como a nossa entrada no céu. E até lá, amados, é luta, é guerra, é perseverança, é tribulação para gerar perseverança. Não é fácil não, por isso que Pedro diz, é com dificuldade que o justo é salvo. Relação então aqui entre fé e vida. João 3:36, o versículo mais famoso de João 3 é o 16, Todo mundo conhece o 3:16, de tal modo Deus amou o mundo, aleluia. Mas não lê o resto, O resto não é famoso. E quando chega no 36, então, que é o último versículo, João 3:36, está declarado: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Leiam. Aleluia. Quem crê no Filho, crê na palavra. O Filho é a palavra. É justificado mediante a fé. E o justo viverá pela fé. Isso é crer no Filho. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho. O que é manter-se rebelde contra o Filho? É manter-se em desobediência à palavra. Ele tem condenação eterna, porque sobre ele permanece a ira de Deus. Muito bem, 1 João, agora indo lá para o fim da Bíblia, vamos encerrar nossa pregação de hoje lá no fim da Bíblia, começando com 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12, que eu dei o título Vida em Jesus.
Fora de Jesus não há vida, nem natural, nem espiritual. 1 João 5, 11, 12. Vamos ler juntos? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não precisa nem explicar, né? Mas está bem explicado, não está? Só a vida em Jesus. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou o homem e a mulher, Adão e Eva, o primeiro casal, no jardim do Éden. E nesse jardim colocou árvores frutíferas para eles se alimentarem fisicamente e uma árvore espiritual para eles se alimentarem espiritualmente, que era a árvore da vida. E colocou outra árvore que era um fator de prova, porque ali estava sendo provada a natureza humana e não era para o homem comer daquela árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele foi então expulso do paraíso para não comer a árvore da vida, porque agora a árvore da vida já não vai ser mais para todos os homens. A árvore da vida vai ser resguardada só para os filhos de Deus. Só para os que forem alcançados pela obra da salvação. A árvore da vida é toda a palavra de Deus. Que a Bíblia Sagrada é apenas o princípio da revelação de Deus. Deus tem muito mais a revelar e só vai revelar na glória. E toda essa revelação de Deus na glória é chamada de árvore da vida. Os filhos de Deus na glória vão comer da árvore da vida, vão comer do eterno conhecimento de Deus, que nós já começamos a comer agora, tá? A Bíblia Sagrada é uma amostra grátis que Deus dá para nós da árvore da vida, tá? É só uma amostra do que nós temos ainda para nos alimentar quando estivermos lá no céu. Portanto, Apocalipse 22, 14, declara assim, ó: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Leiam. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aleluia. Aí na sua Bíblia, no sangue do Cordeiro está entre colchetes. Aqui a razão desses colchetes é porque no texto original não está escrito aqui no sangue do Cordeiro. Mas não está errado, tá? Não está errado, está correto. Lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, comparando com Apocalipse 7. Compare agora, dê uma comparadinha aí com Apocalipse 7, tá? Quando o Senhor falou acerca dos salvos para o apóstolo João, no versículo 14, Apocalipse 7,14, respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E aqui está com colchetes? Não. Ok? Então, os tradutores da Bíblia, quando pegaram o versículo, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 14, que estava escrito, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, combinaram perfeitamente correto
com Apocalipse 7,14, que esse lavar as vestiduras é no sangue do Cordeiro. Então, bem-aventurados, que é benditos, né? No original é abençoados, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, o que é isso? É o que nós chamamos aqui de santificação. Como que lava as vestiduras no sangue do Cordeiro? Santificando nossas vidas. Pela santificação sem a qual? É nos santificando que nós lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que nos assista, então, o direito à árvore da vida. Ou seja, o direito a entrarmos no céu, a entrarmos na cidade santa de Jerusalém, pelas portas, com toda a dignidade de filhos de Deus, que se santificaram na terra, para, durante toda a eternidade, se alimentar do fruto da árvore da vida, que será o eterno conhecimento de Deus na glória. A árvore da vida está no céu, e essa vida dessa árvore é Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Glória a Deus. Se nós tivéssemos tempo, nós estamos com uma vida tão corrida, todo mundo, né? Que eu gostaria de levar vocês todos para uma chácara, aí bem arrumadinha, né? E ficar lá 3 dias. 3 dias estudando. Porque Jesus é o caminho, primeiro dia. Porque Jesus é a verdade, segundo dia. Porque Jesus é a vida, terceiro dia. Com pregações de 8 horas da manhã até meia-noite, para só para o almoço e janta e cafezinho. Entenderam, amados? Mas vocês receberam aqui nessas 3 congregações, sábado, domingo e hoje à noite, tá? O princípio de reflexão sobre toda essa palavra. Então diga, eu creio que somente Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar a Ele nessa noite? Fique de pé então, acabando nossa reunião. Louvemos ao Senhor por tudo isso que Ele é. Te louvamos, Jesus. Te glorificamos. Te damos graças porque Tu és verdadeiramente. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida e Tu és a vida eterna. Obrigado pela vida eterna que nós recebemos de Ti, Jesus. Por tão grande graça, por tão grande misericórdia do Senhor manifestada em favor das nossas vidas. Te louvamos, Jesus, Te adoramos, engrandecemos e glorificamos, Jesus, o Teu nome, sabendo que verdadeiramente o Senhor é o nosso Deus e só em Ti, Senhor, há salvação. Por isso Te adoramos, Senhor, e glorificamos. Queremos andar nesse caminho, queremos conhecer essa verdade e queremos viver essa verdade, que essa verdade seja transformada na vida que é o Senhor dentro de nós, para que nós já não mais vivamos, mas o Senhor viva em nós. Diga bem forte, Senhor Jesus, quero que vivas em mim. Sejas a vida de Deus na minha vida, em nome de Jesus.